o convite que me fez vir aqui e que me proporcionou voltar à documentação que reuni sobre o Entre Lima e Minho e sobre Ponte Lima em especial para as já tão longínquas dissertação de mestrado e tese de doutoramento. É um prazer voltar a Ponte Lima. Gostaria também de recordar aqui dois investigadores com quem, pela primeira vez, falei do documento que hoje vou tratar. Recordava aqui o meu professor Armindo Sousa e também o professor Romero de Magalhães. O elemento central desta minha apresentação é um extenso documento guardado na Torre do Tombo que registra os agravos e as respectivas respostas de Fernando de Pina, do Visconde de Vila Nova de Cerveira, sobre os forais de que é donatário. São dois momentos de um diálogo complexo, ocorrido em Torres Novas e em Lisboa, conforme o registro que ficou exarado por Fernando Pina. É um documento que se insere num contexto mais vasto, o da chamada Reforma Manuelina dos Forais, sobre o qual a informação que dispomos é claramente lacunar e que se estendeu por um período assaz longo entre 1496 e 1521. É, de qualquer modo, um processo que ainda vai para além disso, uma vez que alguns destes forais só verão o seu processo encerrado definitivamente já em plena época moderna, como também aconteceu com o Visconde de Vila Nova de Cerveira. O foral foi, ao longo da Idade Média, um elemento fulcral na relação entre os concelhos e o rei, uma vez que é um texto que fixa deveres, direitos e réditos entre quem outorga e quem recebe, e que, em Portugal, mercê do facto do rei ser maioritariamente o senhor dos concelhos, era um elemento fulcral na relação entre o rei e os concelhos. O foral está muito presente no diálogo exatamente entre o rei e os concelhos, quer em cortes, como vemos aqui ainda há pouco com a excelente comunicação da professora Maria Helena da Cruz Coelho, uma vez que surge muitas vezes como argumento de sustentação de muitas das pretensões e também de respostas para as queixas. Mas o foral surge também no diálogo direto que os concelhos estabelecem com o rei, nos pedidos de confirmações ou nas queixas diretamente apresentadas. Por outro lado, os forais assumem, no contexto da memória do reino, um lugar fundamental, uma vez que o Arquivo Régio, a Torre do Tombo, formada já claramente desde o século XIV, é um garante da memória escrita dos forais e, sobretudo, da sua autenticidade. A reforma dos forais tornou-se necessária no decorrer do século XV e a razão fundamental não é tanto o facto de haver forais rotos, forais que não se liam, forais que não se entendiam, mas, sobretudo, a necessidade de atualização dos réditos por uma monarquia em despesas crescentes e a própria afirmação de uma corte com a característica daquela que a dinastia de Avis vai desenvolver, assim o implicava, mas também porque é necessário clarificar doações e privilégios e, sobretudo, colmatar os conflitos que se estão a gerar de uma forma crescente ao longo do século XV, e a professora Maria Helena aflorou já essa questão, que é a progressiva senhorialização que vai alterar de uma forma muito clara o papel político dos concelhos, que se verá assim bastante menos claro. A senhorialização iniciou-se já com a formação, por exemplo, dos ducados, mas também com as doações à nobreza envolvida na guerra do Magrebe, de que o Leonel de Lima, a família dos Limas, que iremos ver, é um exemplo também muito significativo. Os primórdios deste processo de reforma dos forais surgem com Dom João II, nas Cortes de 1481, com a decisão de chamar as cópias de todos os forais existentes no reino, algo que sabemos que não foi
bem conseguido, e será Dom Manuel, em 1496, que levará a cabo mais uma destas propostas de Dom João II, a par de muitas outras que também deu concretização. Na verdade, o rei decide iniciar um processo de inquéritos para apuramento da verdade, um tipo de inquérito que nas suas etapas recorda muito as inquirições que nós, José Augusto, estou-me a recordar, que nós tão bem conhecemos e que gostamos tanto de tratar, uma recolha dos textos originais, uma análise pelos legistas do desembargo, entretanto constituídos em comissão, e, por fim, a sua outorga e a sua publicitação, a que seguiram estes processos que conhecemos muito pouco e não estão estudados no seu conjunto, de contestação dos textos outorgados. Este processo deu origem a um conjunto de normativas, os chamados Pareceres de Saragossa, que foram, digamos, a cartilha, e iremos ver como para os oficiais do rei era o texto guião para toda a sua atuação neste processo. É exatamente nesta última questão, neste último ponto de contestação, que se insere o documento que vou analisar de uma forma muito sumária, é um documento muito extenso, e que tem que ser, para uma melhor interpretação, relacionado com o texto do inquérito realizado em Ponte Lima em 1497 e que foi publicado pelo saudoso Dr. José Marques, meu professor e meu colega e meu amigo, e também o texto do Foral Novo. E atrever-me a considerar que outros documentos outorgados ao donatário seriam importantes para melhor entender a sua capacidade de política, de intervenção política e, consequentemente, de obter o favor régio. Neste texto há, portanto, dois interlocutores. Eu, como sempre, esqueço-me do PowerPoint. Este texto, que é apresentado não por nenhuma localidade dentro do Minho, mas sim por Chaves, em 1498, já em pleno processo, detalha bem o interesse dos conselhos nestes esclarecimentos, mas a defesa também dos textos e da aplicação desses mesmos textos, e todo um conjunto de documentação muito rica, que foi, por exemplo, em grande parte divulgada por Maria José Mexia no estudo que fez sobre os forais, sobre o processo dos forais novos. Por outro lado, chamava também aqui a atenção para o facto de, iremos aqui voltar a esta questão. Os interlocutores deste documento são, sem sombra de dúvida, Fernão de Pina, que faz parte da comissão mandatada por Dom Manuel para o processo de revisão dos forais, e o Visconde de Vila Nova de Cerveira. Primeiro, Dom João de Lima, que estaria vivo ainda quando ocorre o inquérito, e depois o seu filho, Dom Francisco de Lima. E há, por trás dos Viscondes, obviamente, uma figura tutelar, Leonel de Lima, que perpassou por todo o século e, como vimos, esteve sempre presente desde muito cedo. Eu diria que foi a Nemésis do Conselho de Ponte Lima, que, portanto, está por trás de toda esta argumentação que iremos ver utilizada pelos seus herdeiros. E há um protagonista quase sem voz, que é o Conselho de Ponte Lima. Ele foi ouvido em 1497, a quando do inquérito, mas parece estar, de certo modo, desaparecido deste diálogo. O que esperavam estes intervenientes na reforma dos forais, iremos ver que esperavam coisas distintas. O Conselho, na verdade, é cada vez mais um elemento secundário, o que, na verdade, aponta para uma alteração significativa da posição política de Ponte Lima nestes finais da Idade Média e inícios da época moderna. Por um lado, porque a senhorialização atacou em cheio toda esta zona e gerou um fenómeno também de acostamento de muitos elementos da variação de Ponte Lima à família dominante, que é a família dos Limas. E também porque notamos que Ponte Lima
neste final da Idade Média, inícios da Idade Moderna, já não é a Ponte Lima que se afirmava tão orgulhosamente nas Assembleias de Corte, e o professor Oliveira Marques dizia que Ponte Lima era o concelho que estava em todas, não é? Estava em todas as cortes, nunca faltava, trazia documentação, trazia capítulos gerais, mas neste momento tem uma forte senhorialização, materialmente representada na presença do castelo, na residência dos dependentes do Visconde, na penetração de encostados na sua governação, portanto com menos capacidade interventiva, com uma vila que se apercebe de quão inúteis começam a ser os privilégios ancestrais de que tinha tanto orgulho e que simultaneamente está a conhecer novos problemas económicos. O assoreamento do rio Lima e a perda em função de Viana do Castelo estava a trazer problemas económicos também a Ponte Lima. Os novos navios de maior calado não conseguiam chegar até aqui e faziam de Ponte Lima uma localidade mais dependente de Viana do Castelo. Os protagonistas presentes são, portanto, o Visconde de Vila Nova de Cerveira, os Novos Limas, como lhe chamou José Augusto Pizarro, que integra, portanto, uma família influente, desde o reinado de Dom Fernando, portanto, e que beneficiou da estabilidade da longa vida de Leonel de Lima. 92 anos é uma raridade na Idade Média, só isso por si trazia uma aura especial a esta figura, atravessa 4 monarcas e acumula doações territoriais avultadas de bens régios, tensas, cargos e vive, digamos, também daquilo que dá aos monarcas do chamado serviço régio. O Leonel de Lima era capaz de fornecer à realeza uma quantidade impressionante de homens de pé, e há um documento de 1474 em que são enumerados 53 homens de pé que ele forneceu para a guerra que Afonso V tinha com Castela. Por outro lado, é uma personagem influente no peso que o Entre-Douro e Minho tem no abastecimento da Guerra Magrebina. Portanto, não só na recolha dos 10 reais para Ceuta, mas também das recolhas de cereais para o abastecimento das passas do Norte de África. É, portanto, um elemento politicamente interveniente e que deve ao serviço régio muito, mas também procurou dar, digamos, a esse mesmo, aos monarcas, esses elementos que justificaram a benevolência dos reis. Isso permitiu uma continuidade de prepotências no respeito dos direitos de Ponte Lima e retirando, portanto, a este enclave régio de longa tradição a preponderância que detinha no Entre-Douro e Minho. Por outro lado, as ligações familiares, a rede de influências e de cargos que quem estuda a família dos Limas se apercebeu, gerou uma situação de domínio, digamos, desta região. O outro interlocutor é Fernando Pina. Fernando Pina é um homem que em 1521 já está numa fase muito adiantada da sua vida, morrerá em 1524. É um homem do desembarco, da chancelaria, da Torre do Tombo, portanto é um homem da administração central, da proximidade do monarca, que pertence a uma família que fez do serviço régio o seu caminho de afirmação e de nobilitação, os Pinas. Recordemos que é irmão do cronista Rui de Pina e tio de Fernando Pina, um homónimo que terá um papel muito importante na administração de Dom João III. É um homem de confiança, recebeu missões importantes, como missões diplomáticas no estrangeiro, nomeadamente em Inglaterra. É ele que vai a Saragossa, junto de Dom Manuel, para obter o despacho dos parceiros de Saragossa e acompanha letrados extremamente influentes, extremamente sabedores e prestigiados, como Rui Boto e Rui da Gré, que são os lentes da Universidade de Lisboa, são exatamente as figuras de referência em termos de direito. É um homem que conhece a ação no terreno, contactou com oficiais régios, com magistrados concilios, com donatários, porque ele também veio aos locais, percorrendo, portanto, o reino, embora tenhamos um conhecimento muito esparso de onde ele teria estado efetivamente.
Para ele foi uma missão a tempo inteiro, onde demonstrou proficiência na leitura dos documentos, dos fureiros, dos privilégios, das sentenças, e que baseou o seu trabalho na busca da verdade, no respeito pelas decisões superiores e pelo enquadramento estabelecido pelos pareceres de Saragossa. E é um homem, nesta fase, também que considera que o seu trabalho não foi nem reconhecido, nem recompensado, portanto, se queixa, se lamenta de que não teria sido, como este texto bem o representa, do esforço todo que foi realizado, porque ele está neste trabalho desde 1496 e sente-se injustiçado. Tal não impediu que mais tarde Damião de Góis, por exemplo, criticasse muito o trabalho de Fernando Pina. Na verdade, estes dois homens parecem tão antagónicos, têm duas coisas em comum: a ligação ao rei e ao serviço do rei e a insatisfação. Um está insatisfeito porque o seu trabalho não é reconhecido, o outro está insatisfeito porque os seus direitos não são reconhecidos. A argumentação dos dois é que eu não vou trazer aqui em pormenor, porque seria muito longo e o tempo é muito escasso. São queixas sobre o texto do Foral Novo, referindo omissões, erros, tendo cuidados na página tal, na folha tal, e dizendo sistematicamente: o Foral Novo me tira, ficaram por pôr no Foral Novo, míngua por pôr no tombo. E é curioso que o professor Luís Miguel Duarte chamava a atenção que estes forais muitas vezes parecem ter uma estrutura do tombo, e o Visconde refere isso com alguma frequência, e também se queixa de avaliações incorretas, avaliações muito inferiores, que lhe, portanto, desvalorizam o que ele poder receber, nomeadamente avaliação de carneiros e galinhas, portanto isto é muito chão, muito terra a terra, e considera, muitas vezes, a mim parece que não foi bem visto, nem muito bem estimado. Curiosamente também recorre ao comprovativo escrito, que está presente também na sua argumentação, quer para contestar, quer para justificar e sustentar a sua argumentação. Usa da ironia, como depois Fernando Pina usa da irritação. Não é? O Visconde é irónico, mas Fernando Pina também fica irritado, com ironias como: parece coisa feia ficar uma marrá despedaçada, porque os direitos atribuídos fraccionavam a dimensão de um animal. Considera que usa também a ironia, por exemplo, para dizer que o foral mistura coisas importantes com coisas muito, muito comezinhas, como poer os figos e os melões e umas cerejas que vêm em cesto de mão pequenas, juntamente com carros onde vinham grandes mercadorias. O Visconde usa também muito o foral velho como referência, dizendo que sempre pagou, sempre paga, sempre, portanto, o foral velho é para ele um elemento de referência. E, o mais importante, as doações recebidas. Ou seja, aquelas o que ele chama a minha doação me dá tudo, e agora o meu foral tira-me, o meu foral não me dá nada. Eu e os meus antecessores, os meus avós, o meu pai, ou seja, a minha linhagem, recebemos as doações que justificam os seus direitos, ou até tenho uma sentença que posso apresentar para justificar que tenho os meus direitos. E recorre a argumentações como os usos e costumes dos reis passados, sempre de tempos imemoriais, portanto, a tradição para justificar a sua situação como donatário de bens e de direitos, que considera que lhe devem ser devidos todos aqueles que vieram da mão do rei. Por outro lado, também acentua que o Foral Novo dá tudo isto ao Conselho. E isto é, digamos, ao fim de várias páginas, encontra-se a razão profunda também das queixas do Visconde, que é o que o Conselho vai ficar. O Foral Novo dá tudo isto ao Conselho, conta a forma das minhas doações.
e ele sente-se, portanto, agravado e protesta e usa recorrentemente agravado, protesto, queixo-me. A argumentação de Fernando Pina, quanto tempo tenho? Tenho que apresentar o Fernando Pina. O Fernando Pina considera que tudo isto são dúvidas miúdas, não é? Portanto, deprecia logo à partida tudo o que o Visconde lhe apresenta e recorda-lhe todo o processo. Recorda que houve uma inquirição localmente para apresentar e esclarecer a verdade, como é inerente a qualquer inquérito, a documentação que foi recolhida, a prova documental, o despacho que fez com os dois Viscondes, o morto e o presente, e sobretudo com o almoxarife do Visconde. Remete para as sentenças dos legistas, os chamados padres desembargadores, e, portanto, para decisões justificadas e sustentadas no direito. E também refere, de uma forma muito clara, que a minuta do foral foi anteriormente aprovada. E se há correções ou erros, está disposto a corrigi-las. A argumentação da parte de Fernando Pina é a falta de fundamento, a falta de sustentação no direito das argumentações apresentadas pelo Marquês. De tal maneira que chega a dizer que não sabe responder porque não viu, nem sequer entende as dúvidas que lhe são apresentadas. Por outro lado, acentua que o que o Visconde pede não respeita a lei geral com que foram atribuídos todos os forais e mesmo que há assuntos que não são sequer da sua competência e que o Visconde deve apresentar aos tribunais e que está a argumentar parecendo ignorar tudo o que é sabido e usado sobre a reforma dos forais. Aponta mesmo, eu acho aqui duas frases perfeitamente paradigmáticas. As palavras deste requerimento me desobrigam da resposta porque chamam agravo a não se fazer o que devem ou desejam. Ou se tem foral contrário à lei geral, logo se remediara, mas eu sei certo que o não tem. Há, portanto, uma certa depreciação da argumentação, baseando sempre toda a argumentação de Fernando Pina no direito, no enquadramento dos pareceres de Saragossa, nos inquéritos de apuramento da verdade e, portanto, em todo o processo de que ele foi, portanto, um dos protagonistas. E, como considerações finais, eu remeteria para o que esperavam da reforma dos forais todos estes interlocutores. Os conselhos e as pessoas envolvidas pretendiam a reposição da legalidade frente a abusos dos donatários e a manutenção das suas prerrogativas de exercício de poder a nível concelhio. Os donatários pretendiam reafirmar a sua preponderância, legitimar a sua interpretação das doações recebidas e manter os seus réditos. Fernando Pina pretendia defender os interesses régios, afirmar, através do conhecimento legislativo e do enquadramento dos pareceres de Saragossa, a sua arbitragem. E recordava aqui a pergunta de Luís Miguel Duarte num estudo que publicou sobre a reforma dos forais. Teria sido uma reforma falhada. Na verdade, atendendo ao tempo que este caso apresenta, cerca de 25 anos, e sei que se prolongou porque D. Francisco de Lima vai obter uma pequena reversão em seu favor nos anos 30, estamos perante interesses antagónicos de difícil conjugação e de difícil execução. Não se estranhe, portanto, que se possa, de certo modo, considerar que foram muitos os obstáculos para o desenvolvimento desta reforma. Este exemplo, dos poucos que temos, da contestação dos forais por parte dos donatários, penso eu que lança algumas luzes. Muito obrigada.